Eu vou compartilhar com você aqui hoje 5 armadilhas que te impedem de vender R$100 mil de colchões no mês. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal de terça-feira. Episódio de hoje de número 163. Toda terça-feira eu tô aqui para te ajudar a ser um vendedor de colchão faixa preta que vende R$100 mil de colchões no mês. Eu sou Luciano Persinotto. O tema dessa live, esplêndido, maravilhoso, 5 armadilhas que te impedem de vender R$100 mil de colchões no mês. Essa armadilha, você pode desarmá-la se você souber que ela é uma armadilha. Porque às vezes, muito vendedor de colchão, ele cai nessa armadilha. Ele cai nessa armadilha no automático e é igual, eu falo, uma areia movediça. Uma areia movediça, se você cair nela e se você não souber, por exemplo, sair dessa areia movediça, cada vez que você se mexe mais, você afunda. Você afunda cada vez mais. Por isso que existe uma estratégia para você sair de uma areia movediça. Qual é a estratégia, Luciano? A estratégia para você sair de uma areia movediça é que alguém tem que te puxar. Se você tiver com o pescoço para baixo, alguém te puxa e depois você deita nessa areia movediça e alguém puxa você deitado, de costas. Por quê, Luciano? Lei da gravidade, ela tende a puxar cada vez mais, te sugar cada vez mais. Se você sabe dessa estratégia, você consegue sair de uma areia movediça, que é uma armadilha. Então vamos entender hoje quais são as armadilhas que impedem um vendedor de colchão de fechar, de vender, de faturar R$100 mil em colchões todo mês. Porque é totalmente possível estar sim de faixa preta na venda de colchão, vendendo R$100 mil em colchão no mês. Está na hora de você pegar o aviãozinho de papel e já chamar 3 colegas que você acha que pode ajudar ele nessa live, que de repente ele possa estar caindo em armadilhas. Convida aí 3 colegas pelo aviãozinho de papel. Aviãozinho de papel aí, ó. Convida aí. Bora lá? Pega papel e caneta, importante. Não confia só nesse cérebro. Tenha sempre em mãos o segundo cérebro. Qual é o segundo cérebro, Luciano? Papel e caneta. Um caderno. Por quê? Porque esse aqui tem muita informação e não vai, na hora que você precisar, não vai guardar. E aí, você tendo anotado no segundo cérebro, tendo esse hábito de anotar no segundo cérebro, é só você ir lá e reler. E quando você dá uma lida novamente, o teu cérebro vem à tona novamente. As respostas ficam mais transparentes, mais límpidas no nosso cérebro. Ok? Vamos embora? Vamos para cima? Vamos com tudo? Bora lá? Então vamos lá. Luciano, qual que é a primeira armadilha que impede o vendedor de colchão de vender R$100 mil no mês? Primeira armadilha que te impede de vender R$100 mil em colchão todo mês. De várias armadilhas, eu considero essa a primeira. E que muitos vendedores de colchões caem nessa armadilha. Qual é? Focar só em características. Focar só em palavras técnicas, só em características do colchão. Você focar numa linguagem muito mediquês, muito técnica. E aí o que vai acontecer com isso? Você não se conecta. Você não conecta os benefícios do seu colchão, com o emocional do seu cliente. Quer um exemplo? Tem muito advogado, por exemplo, que eles falam uma linguagem bonita, entre aspas, mas que o leigo não entende. E ele não traduz numa linguagem para o emocional do cliente ficar com esperança. Vamos dar um exemplo aqui de um advogado. Alguém cometeu uma injustiça
e você foi preso injustamente. Você não cometeu o crime e você foi confundido com um ladrão e de repente prenderam você injustamente. Cometeram uma injustiça com você. O advogado chega para você e fala assim: fique tranquilo que eu vou entrar com habeas corpus. E fica tranquilo que eu vou entrar com habeas corpus para você, tá bom? O que é um habeas corpus? Ninguém sabe o que é um habeas corpus, a não ser na linguagem de quem entende. Né? O que é um habeas corpus? Doutor, eu quero saber o seguinte: se eu vou sair dessa ação, se eu vou ter a liberdade, se eu vou ter a minha liberdade de volta. Não, eu vou entrar com habeas corpus. Tá, não traduziu. O advogado não traduziu. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a mente do cliente fica confusa. O cliente fica confuso. Por quê? Porque quando você foca muito em características, o que é características, Luciano? Características é qualidades. São as qualidades do produto. Então, se você foca muito em características, o cliente não quer muito saber. Por que ele não quer muito saber, Luciano? Porque o cliente ele quer saber o que o colchão vai fazer na vida dele, se ele dormir naquele colchão. Se a vida dele será transformada, o que vai fazer? O cliente quer saber o que o colchão vai fazer na vida dele, de diferente, não o que o colchão tem. Então, característica é aquilo que o colchão tem. Se você focar muito, o que vai acontecer? As técnicas, uma linguagem técnica, ou vai sair tudo desorganizada. Vai sair palavras desorganizadas. Que é um outro exemplo aí que falam muito. Fulano é um case de sucesso. Para que falar case de sucesso? O leigo não sabe o que é case de sucesso. Não é melhor falar é um caso de sucesso? É um caso de sucesso? E outras pessoas ainda falam assim: fulano tem que fazer um storytelling. Faz storytelling. Tem gente que não sabe o que é storytelling. E tá tudo bem. É contar história. Tem que contar história. Você entende? Então, se você de repente foca, esse colchão ele tem molas pocket, molas de aço, molas dessa forma, ele tem o tecido dele é de poliuretano, a espuma dele é densidade 33. Ou o próprio cliente chega em nós às vezes e fala: eu quero um colchão com densidade 33. Ele nem sabe o que é densidade 33 às vezes. Ou ele pesquisou lá. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se você focar em característica, em linguagem técnica, é uma armadilha. Por que é uma armadilha? Porque não vai conectar com as emoções do cliente, não vai conectar com o emocional do cliente, com as práticas do cliente. O emocional, o que atrapalha na vida dele? O que atrapalha na vida dele? O que incomoda ele no dia a dia? Ele não quer saber da mola que é de pocket, que é mola Bonel, que é mola de aço, não sei o que lá, das quantas. Não, isso não conecta na venda. Isso é o que o produto tem. Característica, técnica, é o que o colchão tem. O cliente não compra o que o colchão tem. O cliente compra o que o colchão faz. Então é uma grande armadilha. Tem muito vendedor de colchão caindo nessa, falando difícil para o cliente. E quando falam difícil para a gente às vezes fica confuso. Então não fica nessa mais, não caia nessa armadilha de falar uma linguagem muito técnica, muito característica, muito peso, altura, vai cair lá, o senhor vai ficar com peso, ele suporta um peso de tanto, uma altura de tanto. Não foca com o emocional, não conecta mais isso, pessoal. Então é uma grande armadilha. Anota aí, sai fora disso. Segunda armadilha, considerada uma armadilha muito perigosa. Segunda armadilha que te impede você de vender 100 mil reais no mês. Observe bem essa armadilha, presta muita atenção nessa armadilha. Qual é, Luciano? Uma armadilha
que é você depender só de estratégias antigas. Só estratégias antigas de prospecção de clientes. O que é estratégias antigas de prospecção de cliente? Prospecção de cliente, Luciano? Você sabe que eu sou da época que eu tinha a minha prospecção de clientes era indicadores. Eu em 2008, 2007, 2006, 2004, 2005, indicadores. Eu sei que tem muitos vendedores de colchões aqui que trabalham com a prospecção do indicador. Só que uma grande armadilha é você depender só dessas estratégias, que é considerada estratégias antigas. Eu falo com muito carinho porque eu já prospectei muito com indicadores. Eu cheguei a ter uma equipe com 400 pessoas. Eu tinha indicadores com muita facilidade. Só que eu fui analisando e as coisas vão mudando, pessoal. As coisas vão mudando, então você não pode mais hoje cair na armadilha de depender só dessas estratégias antigas para prospectar clientes. A gente também não pode ignorar o potencial das redes sociais. Não podemos ignorar o grande potencial das redes sociais. Não podemos ignorar o grande potencial de prospectar clientes pelo rádio, da onde você mora, da sua cidade, pela TV. Prospectar clientes pela TV. Para quê? Para você atrair mais interessados pelo seu colchão. Se você ignorar o grande potencial que é hoje as redes sociais, que é o grande potencial hoje que é a rádio, a televisão, você está caindo numa armadilha. Você está caindo numa armadilha. Ah, a televisão é muito caro, ah, a rádio é muito caro, mas você não foi ver. Você está ignorando, às vezes, um destino, um caminho, que é um grande potencial para você atrair muito mais clientes para você vender o seu colchão. Não ignore em hipótese alguma. Quanta televisão tem? Falam que a televisão é offline, não é offline. Televisão também é considerada mídia online. As pessoas estão lá assistindo ao vivo. Elas estão lá, ainda tem muita gente com hábito de televisão. Então, se você ignorar essa, achar que é só pessoas grandes que conseguem, é um grande engano seu. É um grande engano. Não ignore as mídias, a internet, as redes sociais. Não ignore em hipótese alguma, porque senão você está caindo em uma grande armadilha focando só em estratégias antigas. Você acredita que outro dia eu vi, ainda tem gente, alguns aí distribuindo panfletos? É uma estratégia antiguíssima, não funciona mais. Não funciona mais. As pessoas hoje, elas infelizmente pegam o papel e jogam fora. Ou pega só para agradar muita ainda gente trabalha com panfleto, que são os vendedores, os corretores, né? E aí você pega um panfleto, mas você não olha, você joga fora, porque quando você quer comprar um apartamento, você vai aonde? Vai na internet, vai na TV. Então ainda tem gente que precisa mudar a mentalidade para não ignorar as redes sociais. Não ignore as redes sociais em hipótese alguma. Faça o novo. O comportamento do ser humano mudou. Depois da Covid, tudo mudou. O comportamento do cliente mudou. E o nosso comportamento como especialista na venda de colchão, ele também tem que mudar para as coisas novas. Nós temos que inovar não só em colchões, mas temos que inovar em estratégias poderosas, estratégias fortes para cada vez mais atrair clientes com grande potencial de compra. Então a segunda armadilha, não ignore as redes sociais e não dependa só das estratégias antigas de prospecção de clientes. Principalmente quem trabalha com indicador. Está na hora de dar uma acelerada. Está na hora de você dar uma acelerada. Eu estou dizendo aqui que é para você vender 100 mil no mês.
Eu estou dizendo aqui para você ter constância na venda, para você colocar 100 mil, vender 100 mil no mês. Então essa é uma grande armadilha no meu ponto de vista. Terceira armadilha. Qual é, Luciano, a terceira armadilha? A terceira armadilha que te impede de vender 100 mil reais no mês. Qual é, Luciano? Essa aqui também tem muita gente que cai nessa armadilha. Qual é a armadilha, Luciano? Você não treinar as respostas para quebrar as objeções dos clientes. Ô, Luciano, como assim? Não treinar para quebrar as objeções do cliente. Não treinar as respostas para quebrar objeções do cliente. Por quê? Porque todas as objeções, existem as objeções universais, que nós estamos cansados de ouvir. E eu tenho que estar treinado, porque tem muito vendedor que cai nessa armadilha e ele fica travado, ele fica preso quando o cliente dá uma objeção para ele. Ele não sabe contornar essa objeção, ele não consegue enfraquecer a objeção. Por quê? Porque não treinou a resposta para quebrar a objeção. Precisa treinar, Luciano? Claro! Claro que precisa treinar. A resposta ela tem que estar na ponta da língua. Por quê? Porque você não pode hoje, no mercado de hoje, titubear, em hipótese alguma. Quando o cliente entra numa loja ou você vai na casa dele, você está sendo analisado a todo momento. Desde a sua vestimenta até o seu vocabulário e a sua comunicação. Observe bem que os melhores médicos, os melhores advogados, não são aqueles que conhecem mais. Por exemplo, advogado, os melhores não são aqueles que conhecem mais das leis. São aqueles que têm as melhores respostas. São aqueles que têm as melhores comunicações, a melhor comunicação. Um médico, ele não é o melhor que sabe tudo da medicina. É o melhor comunicador. E a resposta para um cliente, ela precisa ser bate-pronto, não pode titubear na resposta. Por isso você precisa treinar. Então, uma grande armadilha, na hora que o cliente fala, mas eu achei caro, vou falar com o meu filho, vou falar com a minha filha, você trava. Aí tem muitos ainda que falam assim, tá bom, senhor João, qualquer coisa eu estou à disposição. Disposição do quê? Disposição do quê? Observe bem uma coisa, há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre um vendedor e um garçom. Um garçom, ele está ali para servir a mesa. Ele está ali para te servir. Então ele chega para você, pois não, senhor. O que o senhor deseja? Eu estou à disposição. Pois não. Um vendedor especialista na venda de colchão, não. Ele está ali para vender. É para fechar o pedido na hora. Não é para, pois não, eu estou à disposição do senhor, viu? Qualquer coisa aí, o senhor me liga. Negativo. Vendedor especialista faixa preta. Eu vou falar com meu filho. Tem que contornar a objeção, enfraquecer a objeção e dar resposta para o cliente. Então, essa armadilha, muitos caem. Por quê? Porque não está treinando as respostas para quebrar ou enfraquecer as objeções na hora do fechamento, na hora da venda, na hora da apresentação. Então não caia mais nessa armadilha. Quarta armadilha que te impede de vender 100 mil no mês. Qual é, Luciano, a quarta armadilha que impede você de vender 100 mil no mês? Bom, bora lá. Essa aqui também, olha, muitos às vezes caem nessa daqui. Qual, Luciano? Tentar fechar a venda antes de entender os motivos pelo qual o cliente precisa do colchão. Quais são? O vendedor, às vezes, ele tenta fechar a venda sem entender
sem entender, sem compreender os motivos, os problemas do cliente. E ele quer correr logo para o fechamento. Ele já quer correr logo para o fechamento. Você tem que deixar de ser interesseiro para ser interessante. Se o cliente perceber que você é interesseiro, o que é interesseiro, Luciano? Querer vender. Querer vender. Nós temos que deixar de ser interesseiros para nos tornarmos interessantes. O cliente precisa se interessar pela nossa apresentação, se interessar pelo nosso vocabulário, se interessar, dar o ouvido dele para nós. Mas aí para isso você precisa entender quais são os motivos, quais são os problemas do cliente, qual é o real problema dele que está impedindo dele dormir melhor, dele acordar melhor, a vida emocional dele ir para um parque, dele jogar uma bola, dele fazer algo que ele goste de verdade. Aí eu me torno interessante e não interesseiro. Porque o interesseiro vai querer correr logo para o fechamento. Não, eu faço uma promoção para o senhor, está na oferta agora, é uma promoção, aí eu vou fazer uma promoção para o senhor, está na hora do senhor comprar, é uma promoção, e você fica ali cansando o cliente. Fica cansando. Então uma grande armadilha é tentar vender sem entender o problema do cliente. É tentar vender sem entender os motivos do cliente e já correr para o fechamento. Calma. Fechamento tem etapa. Calma, respira. Respira, tem passo a passo para ser seguido. Não pode cair nessa armadilha de querer fechar uma venda sem entender antes o problema, os motivos do cliente para comprar o colchão. Não é porque ele entrou na loja, não é porque você foi na casa dele que ele vai comprar, não. Ele precisa confiar em você. Primeiro ele precisa comprar você. E para confiar em você e para comprar em você, você precisa entender esse cliente, dar o ouvido para ele, escutar esse cliente. Senão você está caindo na armadilha. Está caindo na armadilha. Não caia nessa armadilha de querer fechar logo a venda. Não caia na armadilha de não entender o cliente e já correr logo o fechamento na ansiedade. Não. Nós não estamos mais aqui para isso nesse momento, nesse novo mercado na venda de colchão. As coisas mudaram. Os clientes precisam enxergar na gente um especialista de verdade, uma pessoa que está interessada pelos problemas do cliente, em resolver os problemas do cliente, mas de verdade, de coração, de propósito mesmo. Não aqueles vendedores espertos como antigamente, que querem agradar um cliente forçadamente. Não. Eles vão sentir isso de você. A energia, ela é passada, ela é transmitida. Então tome muito cuidado para você não cair nessa armadilha. Quinta armadilha, Luciano, qual é? Essa aqui também tem muito vendedor de colchão caindo. Quinta armadilha que te impede você de vender 100 mil reais no mês. Qual, Luciano? Não oferecer opções de financiamento para o cliente, de um financiamento de pagamento facilitado, não oferecer plano consignado para o cliente, não oferecer uma condição em mais vezes na maquininha de cartão, que hoje tem essa condição, e não oferecer. E toma muito cuidado com venda no boleto. Toma muito cuidado. A minha sugestão, não caia na armadilha de vender no boleto. Luciano, eu vou perder a venda? Melhor. Mas você está com o produto ali, que vai vender para outro rápido. Não se desespere, você precisa lucrar. Não caia na armadilha de vender no boleto. Mas muitos vendedores não oferecem opções de financiamento, não oferecem opções de mais parcelas. Não oferece.
Tem maquininha de cartão hoje que faz 18 vezes sem juros. Ah, não sei, mas os juros é alto. Tem estratégia para vender. Tem maquininha de cartão que vende em 21 vezes. Tem maquininha de cartão que faz até crediário em 36 vezes. Tem muitos clientes que faz no consignado e às vezes você não oferece. Ah, mas é 84 vezes. E daí, se o cliente quiser pagar com total integridade, com total transparência, informando que é um empréstimo, com toda a transparência necessária. E daí? Mas se a gente não oferecer, é uma armadilha. É uma armadilha, porque às vezes o cliente quer comprar um colchão de linha alta, acima de 10 mil por mês, tem a aposentadoria dele, não pode pagar uma parcela alta no cartão, e a gente às vezes não oferece. Olha, tem a opção do consignado, 84 vezes de X. Olha, dá para fazer na maquininha de cartão em 18 vezes. Olha, por quê? Porque tá muito afobado, tá caindo nas armadilhas. Está caindo nas armadilhas, está ficando travado. Então aí o que acontece? As estratégias do cérebro, ele fica desorganizada quando você está muito ansioso em vender. Aí você acaba atropelando e caindo nas armadilhas. Por quê? Porque as técnicas, as estratégias, elas estão desorganizadas na sua mente. Precisa organizar as técnicas, as estratégias, para elas saírem de forma organizada, com clareza para o nosso cliente. Então, a quinta armadilha é você não oferecer mais opções de financiamento, de parcelamento maior, de plano consignado. E cuidado com os boletos. Não caia nessa de boleto, não. Não caia. Não caia. Não caia nessa de boleto porque não dá certo. Não dá certo. A gente, Luciano, na venda, pessoal, na venda de colchão, o vendedor faixa preta, ele vai receber mais não do que sim na vida. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Agora, essa é a palavra que nós vamos ouvir, o não. É o não. E tá tudo certo. Só que é o seguinte, na vida, a vida não fica mais fácil, é a gente que fica mais forte. Então chega um certo momento que a gente não pode mais cair nessas armadilhas. A gente precisa ficar mais forte, a gente precisa ter mais olho de águia, não cair nessas armadilhas que impede você de vender 100 mil no mês. E é totalmente possível vender 100 mil no mês. Existe também uma armadilha que eu vou dar de extra aqui, uma armadilha extra. Quer mais uma armadilha extra? Querer vender demais. Que isso, Luciano? Querer vender demais? Falar muito. Falar muito. Falar mais do que o cliente, perder o time da venda. É uma armadilha. Perder o time da venda é uma armadilha. Você está falando, o cliente já comprou. Ele já comprou, ao invés de você pegar o pedido e já preencher, você continua vendendo. O que vai acontecer? Cai a energia total. Você está falando, o cliente já comprou. E você continua vendendo para ele. Você não vai para o plano de ação. Uma grande armadilha também. Outra armadilha, não medir os seus resultados. Não medir os seus números. E nem os seus resultados. O que é isso, Luciano? Sim, você não pergunta, você não mede o seu grau de conversão. De grau de conversão, faço 10 visitas, vendo 3. 30% de conversão. Tem que saber os seus números, tem que saber quais são os seus resultados. Então, não medir os seus números e os seus resultados também é um grande erro. Por que é um grande erro, Luciano? É fácil de dizer por que é um grande erro. Porque se você não souber onde é o erro, como é que você vai saber onde você tem que melhorar? Você precisa saber onde você tem que melhorar. Você precisa saber. Você precisa saber que aonde precisa melhorar e que você pode melhorar. Que pode melhorar.
Então a gente tem que entender muito disso, porque se você não medir os seus resultados, eu aprendi uma coisa seguinte: se você não medir os seus resultados, aquilo que não pode ser medido também não pode ser aprimorado. Como que você não sabe o seu número, o seu resultado? Como é que você vai medir para aprimorar, para melhorar? Ah, eu fiz 10 visitas, vendi 3. O mês seguinte, opa, preciso melhorar minha conversão. Eu tenho que fazer 10 e vender 4. Eu tenho que fazer 10 e vender 5. Precisa melhorar. Então, tudo que é medido, dá para aprimorar. Não dá para aprimorar o que não pode ser medido, o que você não mede, ok? Então é um grande erro também, porque também a gente precisa saber não só o que fazer, nós temos que saber também o que não fazer. O que não fazer? Não cair mais nessas armadilhas. Não cair mais nessas armadilhas de focar em característica, de focar só em técnico, em linguagem mediquês. O cliente não entende. O cliente não entende. O cliente quer saber o que o produto faz. Né? Outra armadilha, Luciano, esperar resultados rápidos demais. Tem muito vendedor que espera resultado rápido demais. Espera resultado rápido demais. Uma coisa eu digo para vocês, o campo de batalha, ele é muito desafiador. O campo de batalha ele é muito desafiador. Então não queira resultado rápido demais. Calma. A gente tem que enfrentar um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez. Mas dá o melhor naquele dia. Dá o máximo naquele dia. Desde muito vendedor às vezes fala assim, pô, as coisas estão ruins mesmo, não está legal, a economia, por isso que não está vendendo, eu não sei o que está acontecendo. Tem que mudar esse vocabulário. Tem que mudar esse vocabulário já agradecendo a Deus pelo dia. Graças a Deus, mais um dia maravilhoso. Hoje eu vou para o campo de batalha. Só peço a Deus que tome os corações para que acreditem em mim. E eu vou lá, vou dar o meu melhor, o meu máximo. Esquece de ontem. Isso é uma armadilha também, ficar falando negativamente. É uma grande armadilha que muito vendedor... Por quê, Luciano? Porque as palavras têm energia e o teu cérebro escuta. Como que o meu cérebro escuta? Se você fala que está muito ruim mesmo, porque as coisas vão tão ruim, porque a economia está ruim, porque o imposto não sei o quê, porque não sei o quê, o carnaval, o cérebro fala, pô, tá beleza para ele. Ele só reclama, ele só justifica. Justifica. Não, esquece, viva um dia de cada vez. Não caia na armadilha de ficar reclamando. Não caia na armadilha de ficar reclamando. Não caia, agradeça mais. Não caia na armadilha. Ok? O que mais, Luciano? Outra armadilha extra que você pode dar? Vou te dar outra armadilha extra. Uma grande armadilha extra que te impede de vender 100 mil reais em colchão por mês. Insegurança. Insegurança. Se você está inseguro, insegura, você acaba transmitindo esta insegurança para o cliente e o cliente sente. O cliente sente. O cliente sente que você está inseguro. O cliente sente e ele também não sente segurança em comprar o colchão com você. Aí você trava. Por que ele sente? Porque são sentimentos. Sentimentos a gente transmite ele. Transmite. Ele sente que você não está preparado. Ele sente que você não está preparado para vender, para resolver o problema dele. Ele sente que às vezes você está querendo só vender para ele e não resolver o problema dele. Ou seja, aí você pode titubear e o cliente percebe. E aí ele fica inseguro em comprar o colchão com você. E aí me diga uma coisa, se um cliente estiver inseguro com você, uma coisa certa, o cliente, ele não vai investir. O cliente não vai investir em um colchão que ele não tem a certeza de que vai resolver os problemas dele. O cliente vai perceber a insegurança em você e o cliente não vai investir
em um colchão que ele não tenha certeza que ele vai ter resultado. Se ele não tiver certeza que ele não vai ter resultado, ele não vai investir nem R$1.000, nem 2.000, nem 10.000, nem quanto for, porque tudo vai ser caro para ele. Se você Então, uma grande armadilha é a insegurança. É uma grande armadilha. E o cliente percebe. Uma outra coisa, outra armadilha que te impede de vender R$100.000 no mês é você perder o foco. Por quê, Luciano? Porque o faixa preta, na venda de colchão, ele tem muito foco. Ele tem muito foco. Ele tem um foco tão grande e um comprometimento tão grande que ele contagia o cliente de uma confiança, de uma segurança muito forte. Nada tira ele do foco. Então não saia do foco. Não queira vender demais. Não queira. A armadilha de você precisa medir os seus resultados, medir os seus números. Comece a medir os seus números. A gente precisa não cair mais nas armadilhas de não enfraquecer mais as objeções, não treinar resposta, precisa treinar respostas para quebrar a objeção do cliente, parar de falar muito. Antigamente, vendedor bom era aquele que falava muito. É uma grande armadilha o vendedor que fala muito. O vendedor papagaio é uma grande armadilha. Hoje a gente tem que escutar mais e ser um perguntador profissional e não um falador profissional. Nós temos que ser um perguntador profissional para extrair os dados, os problemas que mais incomodam o nosso cliente no dia a dia. Precisamos ouvir mais. Por quê, Luciano? Para poder entender o cliente. Se você dá o ouvido para ele e você entende ele, você vai saber como resolver o problema dele. Eu falo que tem muito vendedor que é o vendedor do barulho e tem o faixa preta da música. Barulho e música tem uma grande diferença. Barulho e música, eles são parecidos. Eles são apenas parecidos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por quê? Porque o barulho você faz à toa. Você assobia, você faz um barulho. Você pega um batuque, você faz um barulho. Uma música, para você tocar uma música, ela precisa de um passo a passo, um método, para saber os passos da nota musical. Qual é a nota que vai agora? Tem que ter um método. Então, música tem que ter método. Barulho vai de qualquer jeito. O que isso quer dizer? Que chega um momento da nossa vida que a gente tem que parar de cair em armadilhas do passado, que elas estão aí, na nossa frente. Mas a gente tem que estar disposto a não cair mais nessas armadilhas. Não vamos cair mais nessas armadilhas. A gente precisa de uma vez por todas, o carnaval já passou, o ano já começou, nós já estamos entrando praticamente em abril. É agora que precisa acelerar, colocar gasolina azul, querosene, acelerar as turbinas e colocar capacidade máxima para a gente vender colchão de linha alta acima de 10.000 por colchão, vender R$100.000 em colchões por mês, porque o nosso lucro vai ser legal, a família vai ser melhor, a tua vida será transformada. E a gente precisa ganhar bem. Vendedor de colchão precisa ganhar bem. Precisa andar de carro bom. Precisa viajar, precisa desfrutar dessa vida maravilhosa que Deus deu, mas precisa ganhar bem, e dá para ganhar bem, mas você precisa transformar, parar de ser um vendedor
barulhento e ser um vendedor de música, com método, com estratégia, com passo a passo, com hora certa de falar, treinado para quando vier uma objeção, você sabe contornar essa objeção com a resposta já treinada na ponta da língua. E você, afiado, vai faturar muito mais. Você precisa estar mais afiado, mais afiada na venda de colchão. Vamos para cima, vamos com tudo. Eu desejo para vocês uma ótima semana, uma esplendorosa semana. O mês ainda não acabou. O mês ainda não acabou. Viva um dia de cada vez. Mas não caia naquela armadilha de no dia seguinte estar desanimado, estar desanimada, desmotivado, desmotivada. Não, ânimo. Acordou amanhã? Ânimo. Agradeça. Enfrenta o dia, vá para o campo de batalha. Mas cuidado com as armadilhas. Elas estão aí. Não caia nela. Passa por cima. Desvia da armadilha para você faturar mais. Para você colocar mais dinheiro no seu bolso. Para você conectar mais cliente, para você atrair mais cliente. Para você ter uma vida de bênção transformadora. Tá certo, pessoal? Nota de 0 a 10 aqui, vamos lá. Escreve aqui para mim aqui. De 0 a 10, como é que foi a aula de hoje, Luciano? Bota lá. Escreve aqui para mim. Vamos lá. Olha lá. Rafael Guimarães, bora! Isso aí, Silvio Mateus, nota 1000. Reginaldo Oliveira, 1000. Que mais ali é Brígida Loren. Loren. Aê, Loren. É isso aí, pessoal. Olha aí, Valdemir, nosso mestre em faixa preta. Sensacional, pessoal. Uma ótima semana. O mês ainda não acabou. Vamos para cima. Eu desejo e espero que vocês arrebentem ainda esta semana, até o fim do mês. Amanhã é um novo dia, é um novo recomeço. Vamos para cima, vamos com tudo. Deus e quem está ao nosso redor se agrada de homens e mulheres corajosos e corajosas. Então precisa ser mais corajoso, mais corajosa. Precisa arriscar mais. É momento da nossa vida, da venda de colchão, que você precisa, arrisque-se mais. Arrisque-se mais numa apresentação, numa demonstração. Tem momento que a gente arriscar mais. Vamos arriscar mais aqui até o final do mês. Tchau, até a próxima terça-feira.